Bem-vindo ao canal Foco no Fato, onde o compromisso é com a verdade e com a defesa da democracia brasileira. Hoje vamos abordar um dos episódios mais graves e perigosos que marcaram o período pós-eleitoral de 2022. O atentado planejado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia de sua posse, por um apoiador radical do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais do que um ato isolado, esse evento expôs a estrutura de radicalização política no Brasil, revelando o verdadeiro caráter do bolsonarismo como um movimento que, em seus extremos, flerta abertamente com o terrorismo. A tentativa de atentado ocorreu na véspera do Natal, em 24 de dezembro de 2022. O plano, segundo revelou posteriormente o então ministro da Justiça Flávio Dino, consistia em explodir um caminhão de combustível no Aeroporto Internacional de Brasília. O objetivo era claro: semear o caos, provocar pânico nacional e abrir caminho para um possível golpe de Estado. O autor do plano foi preso, mas o que se descobriu após sua detenção foi ainda mais alarmante. Investigações revelaram que este mesmo indivíduo, além de planejar o atentado com explosivos, treinava com fuzis de longa distância para tentar assassinar Lula durante a cerimônia de posse. Em 1º de janeiro de 2023, não estamos falando de uma mera especulação. Foram encontrados diálogos, pesquisas sobre o melhor armamento e mira para atingir um alvo a longa distância. Além de treinamentos realizados em locais apropriados para tal finalidade, esse episódio levanta diversas questões fundamentais que não podem ser ignoradas. Primeiramente, como chegamos a esse ponto? Como a retórica do cidadão de bem se transformou em incubadora de terroristas? A resposta passa por uma análise do discurso sistemático adotado durante os 4 anos do governo Bolsonaro, marcado por deslegitimação das instituições, ataques ao Supremo Tribunal Federal, à imprensa, ao processo eleitoral e por uma glorificação da violência como instrumento político. Durante todo o período em que Jair Bolsonaro ocupou a presidência, assistimos a uma normalização da barbárie. Políticos e influenciadores digitais ligados à extrema-direita alimentaram diariamente a crença de que o país estava sendo vítima de um complô comunista, de que as urnas eram fraudadas e de que apenas uma reação armada poderia salvar a nação. Esse discurso inflamado encontrou terreno fértil em setores armados da população, em clubes de tiro e nos chamados acampamentos patrióticos em frente aos quartéis. É neste contexto que surgem personagens como o que tentou explodir o aeroporto de Brasília. Ele não é um louco isolado. Ele é o produto direto de um ecossistema de ódio cuidadosamente cultivado. O que ele fez, muitos outros desejavam fazer. Nas redes sociais bolsonaristas, pipocavam mensagens que incitavam abertamente à violência. Ao assassinato de opositores, ao fechamento do Congresso e do STF, era o roteiro clássico de uma tentativa de ruptura institucional, de um golpe de Estado alimentado pelo mito do Salvador armado. E onde estavam os parlamentares bolsonaristas nesse momento? Estavam apoiando, estimulando, minimizando. Vimos deputados e senadores afirmarem que os acampamentos em frente aos quartéis eram apenas manifestações pacíficas. Disseram que os patriotas estavam apenas exercendo sua liberdade de expressão. No entanto, como revelou Flávio Dino, essas manifestações eram verdadeiras fábricas de fanáticos, incubadoras de agentes do terror. O que deveria ter acontecido com esses parlamentares? Por que até hoje nenhum deles foi efetivamente punido por conivência com esses atos? A resposta, mais uma vez, está na fragilidade institucional de um país que ainda não enfrentou de frente sua herança autoritária. A impunidade com que se permitem discursos golpistas, a leniência com que se trata o armamentismo desenfreado, a ausência de responsabilização direta de figuras públicas que instigam a violência. Tudo isso contribui para manter viva a chama do extremismo. Mas esse não é um fenômeno isolado do Brasil. O que estamos vivendo aqui tem ecos claros na história recente da América Latina. Em países como Colômbia e México, a política armada ceifou a vida de centenas de candidatos e líderes sociais. O atentado a Cristina Kirchner, na Argentina, frustrado por segunda. É outro exemplo do perigo que o discurso de ódio representa. A diferença é que lá, em muitos casos, houve reação. Aqui, ainda titubeamos. No caso brasileiro, o plano de atentado revelou ainda a necessidade urgente de reestruturação das políticas de segurança e inteligência. Como é possível que uma rede tão organizada de extremistas tenha passado despercebida ou tenha sido subestimada? Como o GSI, a ABIN, a Polícia Federal e outras instituições não conseguiram antecipar a gravidade da ameaça? A verdade é que, até janeiro de 2023,
Grande parte dessas instituições estava aparelhada por aliados do bolsonarismo, o que dificultava qualquer ação preventiva. A revelação de que o autor do plano de atentado possuía armamentos de longo alcance e fazia treinamentos específicos para assassinar o presidente da República é gravíssima. Demonstra que não estávamos lidando com um delírio de internet, mas com uma ameaça concreta, real, operada com método, logística e apoio. É preciso lembrar que essa tentativa de atentado não foi a única manifestação de violência bolsonarista. A tentativa de invasão da sede da Polícia Federal no final de 2022, os ataques ao Congresso, ao STF e ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023. Tudo isso faz parte do mesmo movimento, um movimento que, sob a bandeira da pátria, da moral e da fé, promoveu destruição, violência e tentativa de subversão da ordem democrática. O Brasil precisa decidir se continuará tratando esses atos como casos isolados ou se finalmente vai encarar o bolsonarismo radical pelo que ele é, uma ameaça à democracia. É necessário que haja responsabilização inclusive de parlamentares que, direta ou indiretamente, contribuíram para esse clima de radicalização. O Congresso Nacional não pode mais se omitir. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco devem ser pressionados pela sociedade civil a abrir processos contra deputados e senadores que defenderam ou ainda defendem as ações terroristas de seus aliados. Não se trata de perseguição política. Trata-se de defesa do Estado democrático de direito. Em qualquer democracia consolidada, um político que incentiva ou compactua com atentados contra instituições ou contra a vida do presidente da República deve ser cassado e responder criminalmente. Se não houver resposta firme, o precedente estará aberto. E amanhã, novos patriotas poderão tentar novamente. A radicalização política no Brasil atingiu níveis alarmantes. É urgente um processo de desradicalização que passa pela responsabilização judicial, pela reconstrução da confiança nas instituições e, sobretudo, pela valorização do debate democrático, plural, civilizado. Chega de violência menteira, chega de tentar resolver divergências políticas com fuzis, bombas ou invasões. O Brasil que queremos é aquele onde a política se faz com argumentos, não com pólvora. Onde os derrotados nas urnas respeitam o resultado, não organizam quartéis de retaliação. Onde o povo pode confiar que seus representantes legislam para todos, não para um grupo extremista disposto a tudo. É preciso lembrar, nenhum país está imune ao autoritarismo. Ele começa sorrateiro discursos patrióticos, com inimigos inventados, com a promessa de uma salvação violenta, e termina, quase sempre, com prisões, mortes e destruição. O bolsonarismo já mostrou a que veio. Agora cabe à sociedade civil, à justiça e aos verdadeiros democratas colocarem um fim nesse ciclo. A liberdade de expressão termina quando ela ameaça a vida. A manifestação legítima termina quando se arma uma bomba. A política democrática termina quando se substitui o voto pelo fuzil. Nunca é tarde para dizer, basta. Se você apoia essa visão, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal Foco no Fato. Aqui, a verdade não se cala. Até a próxima, se o sistema permitir e a coragem não nos faltar.